Graça e paz a todos. Estamos aqui, como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a nossa querida Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. De um livro que já estava na minha mira há um tempo, eu, sem sombra de dúvida, iria ler ele este ano. Não sabia ao certo ainda que ponto, né, do ano, mas eu iria ler ele ainda esse ano. Mas o tempo é oportuno, porque, né, a minha tia faleceu e tal, e o tema tem a ver com isso, né, com o luto. Anatomia de um luto, do nosso querido C.S. Lewis, onde ele tinha a sua esposa, né? Conheceu a sua esposa e ela morreu de um câncer. E nessa trajetória do tratamento dela, até depois da sua morte, ele fez um diário, né? Anotando ali o que ele sentia. E é muito interessante ver como que a cabeça de uma pessoa enlutada funciona, como a mente dela trata as coisas. Então eu resolvi adiantar, digamos assim, né, essa leitura. E eu escrevi aqui alguns pontos que eu estava finalizando essa semana e hoje eu terminei. Então vou compartilhar aqui com vocês. Talvez o luto seja tão difícil porque a alma toma as dores do coração. Ela não sendo feita para isso, né, para sentir, né, digamos, o sentido carnal ali, a dor, o sentimento de vazio. E no contrário, o coração o chama de o desamparo da alma. Como a alma é mortal, ou a alma é imortal, ela, digamos, né, não e o coração, ele é mortal. Na hora do desamparo a gente clama pela imortalidade, né? A gente clama pelo divino na hora da angústia, principalmente na hora da morte. Então o coração aqui, como, né, na emoção, ele sente que a alma o desamparou, né? É mais ou menos isso. E um adendo aqui, que no livro, né, do C.S. Lewis, Anatomia de um Luto, ele fala como é que foi o início, né? Ele diz que quando ele ia falar com Deus, quando a sua esposa morreu, ele sentia que era como bater numa porta e ouvir a pessoa trancando ela por dentro, né? E ele fala que quando sentia isso, ele se lembrava, né, da frase de Jesus: Pai, por que me abandonastes? Ele diz que sentia essa sensação de abandono, né, por Deus, né? Deus o abandonava, né? Abandonou ele ali, digamos assim, né?
Em toda angústia, clamamos ao infinito, ao mesmo tempo que esquecemos de todas as verdades. As verdades que Deus, Ele tem a vida, Ele a dá e Ele a tira a hora que Ele quer, né? Essa é a grande verdade. Então nós, na hora do luto, nós esquecemos disso. Esquecemos disso e começamos a perguntar por que eu, né? Logo agora, coisas desse tipo. A ambiguidade do luto no ser humano é quase infinito. A morte é consequência da corrupção. Para não soar um tanto quanto duro, insensível, para entendermos melhor essa frase, devemos voltar ao jardim do Éden. E ficamos. E por um longo tempo, todo verão tem um calor glacial. Que o calor já, né, o dia já não tem aquele calor que tinha antigamente. Não, é frio. E o prisma das cores então chega à sua máxima. Vira uma só cor. O enlutado é isso, né? Nada mais tem cor. A gente sabe que a mistura de todas as cores, né, é o branco. É mais ou menos isso. O enlutado, ele já não existe mais cor para ele, né? Para o enlutado, Deus fez o tempo que age na mente e nos faz esquecer. E aqui tem uma observação, né? O C.S. Lewis ainda fala que o tempo é apenas um outro nome para a morte. Né? Porque o tempo passa e a gente morre, né? Ou seja, na mente dele, aquilo era a morte, né? O tempo é a morte iminente. E que também, aonde eu parei de ler, que eu não terminei de ler o livro, ele também fala que em algumas horas ele tenta lembrar da esposa dele, mas ele não consegue. E aquilo deixa ele angustiado e ele cai em prantos, né? Ele não consegue, ele não aceita aquilo. Ele, poxa, mas como é que eu não consigo me lembrar da minha esposa? E aí vem toda a angústia, né? Toda a dor. E então ele, digamos, a mata duas vezes. O tempo faz a pessoa matar a pessoa duas vezes, né? Na mente do C.S. Lewis, né? Pois o tempo mata a pessoa eternamente. Mas Deus é perfeito, porque isso é realmente feito para o ser humano aguentar. É graça de Deus, né? Toda a atmosfera do luto, em algumas vezes, em alguns casos, pode até envenenar. Se as janelas se fecham e as portas se trancam e os móveis já não saem do lugar, o ar muda e o pó agora toma conta, que na verdade é o seu passado triturado, que agora domina até os seus pulmões. O futuro já não existe. Apenas o sol que nasce e a noite se põe. É como se vivesse dentro de uma fita cassete.
É tudo igual, né? Como se essa fita cassete, quando ela chega ao final, ela é rebobinada. É tudo igual, nada acontece. Não seria um exagero dizer que ali até as plantas artificiais morreriam. A morte também nos dá a plena convicção de que o homem realmente não foi feito para sentir a morte. É algo maior do que se pode aguentar. Somente com a ajuda divina passamos por tal calamidade. Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore da vida, da fruta da árvore que eu havia proibido de comer. Maldita seja a terra por tua causa. Gênesis 3:17. Satanás engana o homem. Ele não conheceu o bem e o mal, pois ele já conhecia o bem, que era o próprio Deus. Mas agora conhece o mal, a imperfeição, a corrupção, destruição, o sofrimento e todo o tipo de angústia, dentre elas a morte. Final. Ou seja, para a gente pensar um pouco sobre a morte, sobre o luto, a gente tem que voltar, né? Muitas eras, lá no Jardim do Éden, pois lá foi a origem da morte. Né? Por que dói tanto? Por que é tão difícil de se passar por isso, né? Mas Deus não fala, né? Maldita seja a terra por tua causa, em vão. São essas as maldições, né? Toda aflição, né? Toda angústia. É isso. É a morte. É angústia, é dor, sofrimento. Porque o homem só conhecia o bem. E agora ele passa a conhecer o mal. E o mal é tudo isso. E mais um pouco. Mas que, né, Deus, pela sua infinita graça, nos ajuda a passar por isso. Então fica aqui essa reflexão, né, sobre a morte, sobre o luto. Então fiquem com Deus, que Deus nos ajude, né, a passar por momentos como esse, ok? Até mais.